Olá, queridas! Hoje, mais um estudo sobre Juízes. Nós estamos fazendo esse estudo. Se você entrou aqui pela primeira vez, não se preocupe, ele fica na playlist do nosso canal Semear Marcos Elisandra. Isto mesmo, nós estamos fazendo esse estudo, né? Aprimorando esse estudo de Débora. Na verdade, não é de Débora em si, do livro de Juízes. Nós vamos pegar todos os livros de Juízes. Hoje nós vamos falar sobre esta mulher. Eu tenho no caminho terapêutico uma trilha sobre a história desta mulher. Uma trilha sobre a vida dela e o que ela nos ensina. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 e o capítulo 5. Nossa Senhora esteja presente no dia de hoje, nesse estudo, para nos formar como mulheres de Deus. Vamos lá. Pegando aqui Juízes 4, né? Nós falamos de 1, 2 e 3, né? Tem a introdução de todo o estudo. Tá lá, cada vídeo 1, 2, 3, 4, 5, que se não me engano esse é o 5º ou 6º vídeo, né? E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 4 e 5, que conta a história desta mulher. Se formos pensar no livro de Juízes, esta mulher não deveria estar presente. Por quê? Porque ela é mulher. De todos relatados na Bíblia aqui, ela é a única mulher. De todos os juízes que existiram naquele período, ela é a única profetisa. Ela é juíza, profetisa e líder social. Pode dizer que era presidenta? Tá, entendeu? Presidenta não existe. Pode-se dizer que é a presidente do local. Esses 3 títulos nunca existiu para nenhum dos juízes. Os 3 títulos juntos. Para ela, sim, só ela existiu, esses 3 títulos. E ela sendo mulher. E aí vem a questão, por que foi levantada uma mulher e todos os juízes foi levantado por Deus, né? Deus o chamava para ser ou líder, ou líder da nação, ou juíza, ou profetisa. Deus levantava cada período uma ali. Nós falamos de Ageu nos outros vídeos passados, nós vamos falar dos outros para frente. Gideão, Alfete, isso aí, Alfete. Nós vamos falar sobre Sansão. Mas esta mulher, é interessante pensarmos por que uma mulher. E aí entra na direção. A Bíblia não mostra nenhum relato da história da vida dela. Mas eu trouxe algumas coisas curiosas em relação ao relato da vida dela, da história de vida dela, quem foi ela. Eu trouxe alguns relatos no nosso caminho terapêutico, que alguns a gente chamava antigamente caminho de Débora. Mas é um caminho terapêutico à luz da palavra com a história da vida dela. Então, se você quiser fazer parte, olha aqui na descrição, menos de R$50 por mês, você já consegue fazer parte. Aproveita porque é quase de graça, pensando no conteúdo complexo que tem. Não, só a minha sessão já é 150. Só a minha sessão. Você pagar este valor por mês e você consegue uma sessão por mês minha. Você consegue sessão de terapia em grupo. E você ainda tem os tira-dúvidas. Tira dúvidas. Conclusão, se você quiser, toda semana você consegue falar comigo pessoalmente
pessoalmente, 100 pessoas, não é só você e eu. Então, vale a pena, muito a pena, muito, muito, muito. Pois bem, vamos lá. Olha só, no livro de Juízes, né, nós vemos lá no capítulo 4, recomeçaram, depois da morte de Eude, os israelitas começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou a Jabim, rei de Canaã, e reinava a Ossor. O chefe do seu exército era Sísara, que habitava em Erosete-Goim. Então os israelitas chamaram o Senhor, que Jabim tinha 900 carros de ferro e tinha oprimido os israelitas durante 20 anos. Você viu que as palavras estão até enrolando aqui as palavras. Nesse tempo, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, era casada. Mais pra frente tem histórias, relatos que era da sua maternidade, então eu acredito que ela tinha filhos. Julgava Israel. Ela tinha sua sede à sombra da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Aqui nós vemos quem é esta mulher, que fala direto assim, é a parte que fala quem é ela. E aí, nós vemos que ela se levanta naquela turma diante da situação ali, Deus levanta ela aceita esse chamado e ela assume. Juíza, profetiza, líder social. Casada mãe. Aí eu digo para você, quanta coisa Deus está levantando você a vivenciar. Lisandra, você não vai trazer aqui o temperamento dela e tudo mais? Tudo isso eu tenho no caminho terapêutico. Então aproveita, vai lá. Tem uma profundidade de um caminho mais de 6 meses com ela, só com ela, toda semana. Ensinamentos dela a viver na prática, no dia a dia. E aí, não vou trazer temperamentos dela. Dela não vou trazer, porque temos isso lá. Mas eu quero trazer um sentido muito claro nesse estudo, pegando esse capítulo 4 e o capítulo 5 da situação que ela conta. A história é simples. O povo está em pecado, não tem nenhum homem de Deus. Por isso é necessário levantar-se uma mulher. Não tem um homem que Deus possa olhar e falar, esse eu posso levantar. Todos os homens com a sua fragilidade. Imagina uma nação. Todos os homens com a sua fragilidade expostos. E aí levanta essa mulher. Essa mulher, na situação que se encontra lá, ela ensinava as pessoas. Você acha que ela não tinha trabalho? E muito, era mãe, era esposa. Você acha que ela não tinha cansaço? E muito, ela mostra que uma das fragilidades dela era a questão de sobrecarga. Eu falei no primeiro e segundo, eu falei um pouquinho sobre no segundo, falo sobre os temperamentos. Você sabe lá qual é o temperamento dela. Se não sabe, bora assistir lá. E se sabe, escreve aqui nos comentários, quero ver. Ela viveu um processo de que o Senhor falou para ela que a cidade ia ser reconstruída pelas mãos daquele soldado, o líder lá do soldado. E o soldado, eu vou, mas você for comigo, Débora. E ela foi. E aí Deus falou para ela, para ela ir. Ela foi.
E ela comentou para esse soldado: eu vou, mas aguarde, a vitória não será por tuas mãos, será pela mão de uma outra mulher. Porque não tinha homem, era difícil arranjar homem de caráter ali para poder fazer o que precisava fazer. Quantas vezes ao seu redor não existem pessoas que têm esta virtude, este conhecimento que você está tendo aqui agora, nesse estudo bíblico? Você observando, você já começa a ver na sua casa, você começa a ver no seu trabalho, você começa a ver dentro do seu coração quanta coisa que você está aprendendo nesse estudo bíblico. Eu fiz o estudo bíblico de Efésios o ano passado, de Tobias o ano passado, e tem um outro que eu nem me recordo, mas eu vou colocar aqui também e vou mandar nos grupos para você ver e saborear. E aí eu digo para você, quantas vezes Deus está levantando você e você está dizendo não? Só de você não fazer o bem, você já automaticamente não faz só de você não pensar, não vou ficar quietinho no meu canto, só de fazer isso você já está negando o que Deus está te chamando. Esta mulher, né, é interessante a história que o soldado maior adversário, a luta está lá acontecendo, e o soldado, o comandante do outro, né, que eles estão lutando contra, ele vai para a cabana, uma cabana que se encontra no meio ali do deserto ali, né? E a luta acontecendo. E ele pede, uma mulher acolhe ele pede para essa mulher para descansar um pouco, essa mulher dá leite para ele. Leite quente. Leite quente é considerado que enfraquece o homem. Porque qualquer um de nós tomando leite quente, você vai ter uma soneira. Pois bem, o homem dorme e quando ele dorme, ela mata ele. Matou o chefe soldado, acabou a guerra. Matou o líder, acabou a guerra. E detalhe, quando aquele que falou para Débora, eu vou, mas você vai comigo, ele chega ali perto da cabana, porque ele está seguindo o outro, e ele chega ali perto e aí ela sai e fala, ele está lá dentro, vai lá conferir. Ele já está morto por ela, mas ele anuncia a vitória. E aí pronto, já era. No final, né, Débora, lá no capítulo 5, Cântico de Débora e de Baroque. Baroque, ele é o soldado-chefe que falou, eu vou se você for comigo. Eles louvam a Deus e vai do capítulo 5, versículo 1 até 31. Interessante, né? Do 1 ao 31. Por que é interessante esses versículos? Porque nós vemos que é como se fosse um louvor por dia. Um mês, um louvor por dia. Conclusão, isso quer dizer, a Bíblia quer nos mostrar, e pelo louvor de Débora nos garante que o louvor e a gratidão a Deus, ele tem que ser todos os dias, constante. Pensa você, mulher. Cheguei num ponto do estudo que eu quero cutucar você de verdade. O que você está se mobilizando? Ah, mas eu tenho, Elisandra, eu estou numa depressão. Elisandra, eu estou numa situação financeira que, nossa, não dá conta de fazer mais nada. Eu estou numa situação tão ruim de relacionamento com o meu cônjuge, com a minha família.
Eu estou em um luto, você não faz ideia quem que eu perdi. E aí eu digo para você, essa mulher Débora, ela viveu uma fraqueza de sobrecarga. Ela também, como mãe, como esposa, tinha trabalho, tinha correria, tinha situação financeira, tinha situação de relacionamento. Imagina, o homem deve ter ficado, tipo, essa mulher como profetiza, né, líder social, o marido, como que fica? Sendo que é ele que se eleva e ela é submissa. A palavra nos ensina isso. E ali estava ao contrário. Então, dificuldade de relacionamento provavelmente ela tinha também. Mas eles se alinhavam. E ela não permitia isso atrapalhar aquilo que era o chamado de Deus para ela. E eu digo, você tem um chamado de Deus. Viva esse chamado, faça acontecer. Como que eu faço com tudo isso? Escreve aqui nos comentários, escreve a sua ficha da anamnese, está lá no WhatsApp, só me procurar para fazer sua ficha da anamnese, para mim poder te ajudar. E de graça, você tem isso aqui de graça. E se quiser aprofundar, menos de R$50 você consegue aprofundar. Aproveita, você tem muito, muito, muito aqui. Tá bom? Um abraço, fica com Deus. Ó, até a próxima.